Temporais com chuvas intensas vêm castigando a Bahia pelo menos 2 dias. Várias cidades registraram alagamentos e deslizamentos de terra. Vamos então com as informações com Marco Antônio Mendes. Marco, a chuva dá algum sinal de trégua? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha a gente também. Márcio, ainda tem bastante chuva para cair nessas próximas horas. A previsão está indicando melhora do tempo só a partir de domingo mesmo. Esses temporais vêm provocando transtornos em todas as regiões do estado. Só na capital, Salvador, a Defesa Civil registrou mais de 100 ocorrências nessas últimas 24 horas. Foram desabamentos, quedas de árvores e também alagamentos de casas. Em Caetité, no sudoeste do estado, a chuva forte caiu em pouco tempo. A água acumulada veio com força e formou enxurradas pelas ruas da cidade. Na BR-116, entre as cidades de Araci e Tucano, a cerca de 200 quilômetros de Salvador, uma cratera se abriu no meio da estrada. O trecho foi totalmente interditado e o DENIT foi acionado para poder avaliar a situação e tomar medidas emergenciais. Também em Araci, a Defesa Civil se mobilizou para poder resgatar moradores que ficaram ilhados depois que as fortes chuvas alagaram vários bairros da cidade. E até unidades de saúde também foram atingidas. As chuvas na Bahia seguem, mas elas começam a diminuir a partir de amanhã. Vamos dar uma olhada aqui comigo. Na capital, em Salvador, então, ainda tem previsão de mais 30 milímetros de chuva, pelo menos até domingo. E aí eu volto a lembrar que desde o começo do mês já choveu mais do que o dobro da média esperada para todo o mês de novembro. E não é comum essa chuva toda para essa época do ano. O que vem acontecendo é que tem uma frente fria que está estacionada na costa do Nordeste. E aí, como a temperatura do mar está mais alta em relação ao normal, isso aqui então está ajudando na evaporação da água para dentro do continente, ajudando a formar então muitas nuvens de temporal. E aí, Márcio, provocando toda essa chuva que a gente tem acompanhado em todo o estado da Bahia. A gente sabe como Salvador é uma cidade que já sofreu muito em outros momentos com a chuva forte, com deslizamentos, tragédias terríveis já aconteceram na capital baiana, assim como na minha cidade do Rio de Janeiro. O curioso da gente estar aqui em Belém, Marco, é estar testemunhando as tais das chuvas amazônicas. Quase que pontualmente, por volta assim no meio da tarde, 2 horas, 3 horas, parece que liga um chuveiro. O chuveiro às vezes não desliga tão cedo. Vai até o começo da noite, isso aconteceu 2 vezes nessas 3 semanas que estamos aqui. Chuvas fortíssimas, mas é uma energia que a gente está até acostumado com isso. Tem as chuvas de verão que a gente enfrenta em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas os estrangeiros que estão aqui, como eles ficam fascinados pela potência dessa chuva, pela pontualidade muitas vezes que ela cai. Eles saem correndo do pavilhão aqui da COP30 com o telefone celular na mão, para filmar a chuva e as cachoeiras, cascatas que acabam se formando nas tendas onde a gente está aqui cobrindo a COP30. É muito interessante esse lado natural e mais uma explicação de por que essa COP, por que ela foi boa de ser realizada aqui no Brasil, aqui na região amazônica, para esses gringos perceberem o potencial que existe nessa floresta, a importância dessa floresta, não apenas para essa chuva forte aqui em Belém, mas em outras regiões do Brasil, por causa dos rios voadores que se formam aqui e levam chuva para o centro-oeste, para o sudeste. Isso é muito interessante. Agora, queria saber de você o que a gente pode esperar para o fim de semana, para o restante do país, não mais olhando apenas ali Salvador, Bahia, o nordeste do Brasil. Pois é, Márcio, é bem interessante a gente observar também essas diferenças em todo o Brasil, né? Porque tem muita chuva que acontece no norte, no nordeste, também nessa época do ano. E na região mais centro-sul, a gente tem a passagem dessas frentes frias que vem trazendo muita chuva também. E é exatamente isso que vai acontecer a partir de agora, desse fim de semana também. Tem uma nova frente fria que está em formação e a imagem de satélite até já mostra para a gente como o tempo virou em grande parte aqui do Rio Grande do Sul. E a partir de agora, então, essa frente vai avançando também, chegando até a região sudeste nesses próximos dias. Amanhã, então, o céu fica bem nublado e com chance de chuvas moderadas nas 3 capitais da região sul. E perceba como as temperaturas elas se mantêm amenas em todas elas. Porto Alegre 22, Florianópolis 24, Curitiba um pouquinho mais, 25 graus. De forma geral, esse sábado tende a ser de chuva e veja em praticamente todas as regiões.
Nas áreas que a gente vê num verde um pouco mais claro, o sol aparece, mas alguma pancada isolada pode cair ao longo do dia. Já entre o Nordeste e o Norte, nessa faixa imensa que a gente vê aqui em verde escuro, tem as chuvas, os temporais tendem a se formar pelo calor, pela umidade e também pela frente fria que está estacionada aqui na costa da Bahia, para a gente ver então como o clima está totalmente interligado. Vamos ver como é que ficam as temperaturas em algumas capitais? Belo Horizonte amanhã vai aos 31 graus, Rio de Janeiro 33 e nessas duas capitais aqui o tempo segue firme. Recife amanhã vai aos 32 graus, 32 também em Manaus, já Belém um pouco mais quente, chegando aos 34 graus. Brasília amanhã vai aos 27 graus, com a chance daquela possibilidade de chuva ali no meio da tarde também. Agora, quer ver o que vai acontecer em São Paulo nesses próximos dias? Acompanha comigo. Amanhã a gente ainda vai ter... O sol vai aparecer, a temperatura vai esquentar, chega aqui aos 28 graus, mas aí no fim do dia, então, essa frente fria que está lá no sul começa a chegar e pode provocar chuva fraca. A mudança radical mesmo vai acontecer no domingo, que é quando o dia fica bem chuvoso e vamos até ter uma queda aqui bem significativa nas temperaturas, máxima de apenas 24 graus e vai ficar assim pelo menos até o começo dessa semana. Segunda-feira, bastante chuva vindo por aí. E aí, Márcio, a gente chama a atenção que essa frente fria que está chegando aqui vai trazer de novo mais chuvas para o centro-sul do Brasil, chuvas que devem se estender aí pelo menos até quarta-feira. Isso acaba sendo muito bom também, principalmente para a região mais centro-oeste, para poder aliviar a questão dos reservatórios de energia e também a questão do agro. Agora, aí em Belém, bom, você já sabe como é que está o tempo, né? Exatamente o que eu ia falar. Quando eu vi no seu mapa 34 graus, eu pensei... E aí? De novo, mais uma vez. Qual a novidade, né? Mas eu vou te falar uma coisa, teve dias que a temperatura estava um pouco mais agradável aqui. Basta ter uma nuvem, um dia um pouco mais encoberto que seja, a gente sente a diferença. Mas o que pega muito aqui, e é muito interessante isso também, é a umidade. A gente leva tempo para se acostumar com ela. E de novo, olha que eu sou do Rio de Janeiro, uma cidade à beira-mar. Mas aqui é muito úmido. Às vezes tem informação aqui no rodapé do computador que traz a previsão do tempo. Atenção, umidade elevada. Aí você vai olhar, está 77%, quase 80% de umidade. Enfim, características dessa região tão rica e tão bela. Muito obrigado, Marco Antônio Mendes. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite você também.